E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Chico Química, mais um vídeo aqui então de revisão para vocês. Hoje nós vamos ver então o efeito do íon. Esse efeito do íon, pessoal, o que é o íon? Então, quando eu tenho uma substância, observem aí na questão para vocês, o nitrato de amônio, ele vai então se dissociar. Nessa dissociação, ele forma então o íon sódio mais o íon nitrato, a substância principal que eu tenho para analisar ali. E a questão vai me dar uma outra substância que foi a ser adicionada nesse equilíbrio químico, que ali eu tenho o equilíbrio químico e vai acontecer uma perturbação de uma nova substância adicionada. E essa substância ela vai ter um íon em comum. Nesse caso, estou mostrando para vocês aí, conforme o slide, vocês estão acompanhando, eu tenho nitrato de prata. E aí nesse nitrato de prata, vocês vão observar que vai formar o íon prata mais o íon nitrato. E nessa situação, o que os dois têm em comum quando eu comparo? Então, as duas equações. Eu vou observar que eu tenho os íons nitratos que são comuns. Então, como eu tenho um aumento da concentração desse íon, o que vai dizer a regra? Que vai ter que ser consumido isso aí. Então, o aumento da concentração dessa substância, então, faz com que o deslocamento do equilíbrio vá para o lado oposto para consumir esse acréscimo dessa substância. Nessa situação, então, a reação vai ser deslocada para a esquerda. E aí nós temos que ter cuidado, então, com as questões, por exemplo, que trazem íon comum e vão trabalhar muito com essa ideia de deslocar o equilíbrio adicionando uma substância ácida ou uma substância básica. É o que nós temos, então, com a solução de dicromato e cromato de potássio. Vocês vão observar que, dependendo de qual sentido esse equilíbrio químico for deslocado, eu vou ter uma mudança de cor, então. Então, na permanência da cor, vai, então, destacar se está, então, o lado que foi deslocado para a direita ou para a esquerda esse equilíbrio químico. Se tu vê a solução ela estiver com aparência laranja, então quer dizer que se for deslocado para a direita, eu tenho maior concentração de produtos do que em relação a reagentes. Se a coloração final for amarela, quer dizer que eu tenho maior concentração dos reagentes com relação aos produtos. Então nessa situação vocês vão ver ali o primeiro exemplo. Se eu adicionar ácido clorídrico, aí forma íons H+, mais Cl-. Eu tenho algum íon comum? Tenho, o H+ da equação. Então, o fato de adicionar ácido nessa solução vai aumentar a concentração de H+. Se aumenta a concentração, o deslocamento do equilíbrio vai para o lado oposto, ou seja, vai deslocar para o lado de formação, então, do dicromato, e o dicromato tem coloração laranja. Agora, o que acontece se eu adicionar uma base? Vai ser considerado, então, um íon não comum, porque o H+ é um íon comum. Então, se eu adicionar uma base, vai formar, por exemplo, o hidróxido de sódio, vai formar Na+, mais o H-. O íon não comum, aqui não tenho eu não tenho na equação Na+, e não tenho o H-. O que vai acontecer? Nesse caso, a substância que formou reage consumindo as espécies químicas presentes no equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Como eu adicionei a hidroxila, essa hidroxila vai reagir com esse H+, então vai ser consumido o H+, vai aumentar a concentração de molécula de água e diminuir a concentração de H+ na equação, ou seja, então, quando diminui, se nós pensarmos pela regra, diminui a concentração de H+, então a reação fica no mesmo lado onde que diminui a concentração. Nesse caso, o que vai acontecer? Aumentou a concentração de água, vai deslocar o equilíbrio para os reagentes para produzir mais H+, porque foi removido H+ para reagir com a hidroxila. Mais complicado, né? Retoma aí depois o vídeo para vocês recapitularem essa ideia aí. E é o caso do galo do tempo. O galo do tempo nós temos dois lados da equação. Nós temos então um lado enzo e outro endo, então pode ser deslocamento pela temperatura, né? Que o galo ele vai dizer, é o galo do tempo, ele vai então significar se vai chover ou não vai chover nessa situação. Nós vamos ver que então no sentido direto para a formação dos produtos ela é exo e no sentido inverso ela é endo. Então, se no caso nós aumentarmos a temperatura, o que vai acontecer? Favorece o sentido que absorve o calor, que é o endo. Então, nesse caso, o galo vai ficar azul. Se a temperatura diminuir, nós vamos favorecer o sentido exo, ou seja, o galo vai ficar rosa. Ou se pode acontecer de aumentar ou diminuir a concentração de água, que nesse caso é a umidade do ar. Se diminuir a umidade do ar, nós vamos ter então o deslocamento desse equilíbrio então para a esquerda para compensar a diminuição da concentração de moléculas de água. Se aumentar a umidade do ar, vai deslocar o equilíbrio para a direita para consumir essa quantidade de água que aumentou. Então, pessoal, esse então foi mais uma revisão então do equilíbrio agora iônico. Grande abraço, até a próxima.